A paz do Senhor a todos e todas. Eu sou o professor Esdras Costa Bento, coordenador da graduação em Teologia da FAICAD. É uma alegria quase que inenarrável poder compartilhar com todos e todas mais uma live acadêmica da graduação em Teologia da IES FAICAD. Nossos agradecimentos ao nosso diretor, pastor Isael de Araújo, e a nossa mantenedora, a FUNEC. Que Deus abençoe todos e todas nesse mistério de levar a educação teológica de qualidade, não apenas à Igreja Assembleia de Deus, mas também a todos aqueles que desejam um conhecimento teológico fundamentado na palavra de Deus. A conferência FAICAD de hoje, gente, tem como título EBD e Formação Teológica. Veja que tema extraordinário. EBD e Formação Teológica. Quem não está acostumado com a sigla EBD significa Escola Bíblica Dominical e Formação Teológica. Como é do conhecimento de todos, a origem da escola dominical no Brasil remonta aos missionários escoceses Robert e Sarah Kelly, considerados fundadores da escola dominical no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, do Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Sua audiência, olha, gente, não era tão grande como se pensa. Apenas 5 crianças assistiram àquela aula, mas, obviamente, que foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do Brasil. Houve, sim, pelo que sabemos pela história, reuniões de escola dominical antes de 1855, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, porém em caráter interno e mais no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Quando nós falamos da escola bíblica dominical na Bíblia e no mundo, claro que a gente não pode falar de escola dominical nos tempos bíblicos, não com esse título, mas a herança que a escola dominical possui remontam mesmo os tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou ao seu povo Israel que ensinasse a lei de geração a geração. E dessa forma, a história do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, de Esdras, do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo e da igreja primitiva. Olha, gente, não fossem esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a escola dominical. A escola dominical do nosso tempo nasceu da visão de um homem que, compadecido com as crianças de sua cidade, quis dar-lhes um novo e promissor horizonte. Veja, portanto, que o nosso convidado de hoje, que é o professor pastor Alexandre Coelho, professor da FAICAD, nas disciplinas de grego e direitos humanos, é formado em letras e direito, atualmente é gerente de publicações da CPAD e, juntamente com a equipe da CPAD, coordena o 10º Congresso Nacional da Escola Dominical, que será realizado de 2 a 5 de novembro desse ano, em Fortaleza, no Ceará. Com vocês, o querido pastor Alexandre Coelho. Pastor Alexandre, uma saudação. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas que estão nos assistindo, é uma honra estar nessa live com vocês para poder colaborar com a solidificação do ensino bíblico e teológico e, acima de tudo, ministerial na vida de cada um dos irmãos. Muito bem.
E nós queremos também dar um aviso aos nossos alunos que a nossa live ela está contemplada em nosso currículo multidisciplinar. Como em nosso currículo nós não temos especificamente a disciplina educação religiosa ou teologia da educação cristã, mas esses temas são atendidos de modo multidisciplinar em nossa grade. Hoje trata-se de uma aula importante, porque os nossos alunos são pastores, superintendentes de escola bíblica dominical, professores da escola dominical. A maioria dos nossos alunos tem participação ativa na escola dominical. E hoje, na verdade, nós vamos ter uma verdadeira masterclass com o nosso querido amigo pastor Alexandre Coelho, que vive a escola bíblica dominical em seu sangue. Se você não vai fazer isso, obviamente, dá uma espetada no Alexandre, vai sair EBD. Para quem não sabe, pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da CPAD, é o mentor responsável direto, juntamente com a equipe de educação cristã, que é coordenada por ele, por todo o desenvolvimento do material didático da escola bíblica dominical. Eu não citei aqui os livros do pastor Alexandre Coelho, porque como ele é comentarista das lições, cada lição que ele comenta é um livro. Então, como ele comenta muitas lições, tem livro que não acaba mais. Inclusive, eu fiquei até surpreso ontem, na loja da CPAD em Vicente Carvalho, pastor Alexandre, quando eu vi uma obra que você escreveu juntamente com o pastor Silas Daniel a respeito dos profetas menores. Meus parabéns. Como é que foi fazer essa obra sobre profetas menores? Pastor Esdras e meu coordenador do curso de teologia, foi uma obra que escrita a 4 mãos, afinal de contas, a tratar de 12 profetas, não é? Bíblicos, era necessário, devido a um período de tempo que nós tínhamos para produzir, que juntássemos forças, e a casa convidou a mim e o pastor Silas Daniel, que é o editor-chefe de jornalismo, para que juntos trabalhássemos tratando um pouco sobre a vida e a obra dos 12 profetas menores, que tem aí uma importância gigantesca, não apenas para a história do texto sagrado, mas, acima de tudo, para a teologia do Antigo e do Novo Testamento também. Então, nós estivemos ali, cada um dividiu os grupos, né? Cada um comentou 6 dos 12 profetas menores. Evidentemente, eu tenho um estilo de escrita, pastor Silas Daniel tem um estilo também diferenciado, mas juntos nós pudemos trabalhar ali, sem discordâncias, sem questões, mas tratamos ali de forma bastante específica da importância desses 12 homens inspirados por Deus para trazer ali sérias advertências ao povo de Israel, e advertências essas que podem ser aplicadas à igreja dos nossos dias. Foi uma experiência muito rica e, acima de tudo, a oportunidade de poder servir a CPAD, a Assembleia de Deus também. Deve ter sido muito difícil controlar a pena do pastor Silas Daniel, né? Que ele gosta de escrever muito, né? Deve ter sido difícil controlar a pena dele, porque aquele ali gosta muito de escrever, e quando escreve, meu amigo, se não tiver alguém ali para dar um toque, ó, segura aí que está indo demais, ele escreve muito mesmo. Olha, meus parabéns pela obra. E esse livro estava relacionado a alguma lição específica? Sim, estava relacionada a uma lição dos 12 profetas, se não me falha a memória, que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, que é um hebraísta, um homem que conhece de forma muito profunda tanto hebraico quanto grego, e eu e o pastor Silas tivemos a oportunidade de auxiliar nesse aspecto na produção do livro do trimestre, que é consultado aí pelos professores de escola dominical. Inclusive, vale a pena lembrar, pastor Isas, que o livro do trimestre é um apoio adicional que a CPAD oferece para o professor de escola dominical, para o superintendente, o pastor e o aluno também que
entende que o espaço da lição de escola dominical, por ser uma revista de 64 páginas, não cabe ali todas as informações que o comentarista pesquisou por ocasião ali da sua lavra, da sua escrita. Por isso, a CPAD proporciona para os professores e alunos também o livro do trimestre, que é uma extensão de tudo aquilo que o comentarista pesquisou para produzir a lição, né? A semelhança entre as lições e o livro pode usar até 30% do texto que foi utilizado para a lição. O restante dos 70% a mais, aí já são conteúdos realmente novos que os comentaristas colocam no papel e a gente fornece para os professores de escola dominical. É uma forma de auxiliar o professor. Muitas vezes o professor tem aquele assunto e vai procurar uma bibliografia e nem sempre ele encontra no mercado uma bibliografia que o auxilie de forma direta e específica, voltada para a lição. E o livro do trimestre, ele vai justamente suprir essa necessidade. Ao invés de o professor procurar em vários lugares, isso não impede que o professor busque a sua bibliografia, entretanto, a CPAD já facilita essa busca, facilita esse trabalho, lembrando que geralmente é o próprio comentarista da lição que produz o livro trimestre. Houve essa exceção, não é? O caso do pastor Ezequias, que é uma pessoa, uma mente brilhante, um grande homem de Deus, um hebraísta, talvez o melhor aí que a gente tem nas Assembleias de Deus. Na Assembleia de Deus, ele é extraordinário. E lembrando, né, ó, aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó, Davi, as vitórias e derrotas de um homem de Deus, também escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Esta aqui foi uma obra também que nós auxiliamos, foi o pastor José Gonçalves, não é isso, Alexandre? Foi. Pastor José Gonçalves, que escreveu a lição da escola dominical, inclusive esta obra aqui é escrita em 4 mãos, entre elas encontro o Alexandre, Esdras e o José Gonçalves trabalhando aí e desenvolvendo esse trabalho aí também. O César Moisés também participou do projeto, foi um projeto muito interessante. E é bom o professor da escola dominical lembrar que boa parte das lições da escola dominical, do currículo da CPAD, existe essa preocupação que, além de o professor contar com a revista Ensinador Cristão, que é elaborado pelo jornalismo, conta com uma contribuição muito significativa da equipe de educação cristã, dando os subsídios didáticos para o professor. Além da Ensinador Cristão, que coopera com o professor nesse sentido, há também o livro das lições que acompanham. Geralmente, esses livros são escritos pelo próprio autor da lição. Quando não é possível ele fazer completamente a lição, ele tem a cooperação de outros. Quando não é o caso, como ocorreu nos 12 profetas menores, o pastor Ezequiel Soares não pôde escrever, mas o pastor Alexandre e o pastor Silas Daniel escreveram a obra. O que acontece? Acontece, portanto, que quando a igreja tem as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, ela tem todo um suporte. E um suporte, na verdade, que não ajuda apenas o professor, não apenas o professor com esse conteúdo, mas existe também algum material digital, Alexandre, para ajudar a escola, o professor? Uma parte razoável dos subsídios que a CPAD produz podem ser encontrados no site da Escola Dominical, que é o site direto da CPAD. A CPAD também providencia para que esses livros sejam disponibilizados em formato e-book, não é? Não é o formato PDF, porque a CPAD não faz comercialização, não disponibiliza esses materiais em PDF, é em EPUB. Eles podem ser adquiridos na Amazon e outras lojas congêneres que tratam justamente desses chamados arquivos digitais, ok? E temos também as lições bíblicas de adultos também num formato digital. Repito, não é em PDF, é bom realçar isso, porque eventualmente surgem aí cópias da revista em PDF que não são emitidas pela CPAD. Diga-se de passagem, é bom que
a gente trate desse assunto também, porque quando falamos de educação cristã, nós estamos falando sobre formação do homem e da mulher de uma forma completa, inclusive para as boas práticas relacionadas à sociedade. Exatamente. Então, nós não trabalhamos com revistas em PDF, não disponibilizamos revista em PDF. Geralmente, esses arquivos são arquivos não fiéis aí ao que a casa propôs, não são arquivos originais e, via de regra, são pirateados. Essa é a verdade, cabe aí, como editor, abordar dessa forma também, respondendo aí a sua pergunta. E, na verdade, a gente sabe que a pirataria é crime, né, pessoal? Tem que se respeitar os direitos autorais, o investimento que é feito. Quem quiser o material digital pode buscar na própria CPAD, baixar para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador. Olha, antes de passarmos a palavra para o pastor Alexandre, nós queremos agradecer a presença de alunos e professores e também de amigos da FAECAD que estão participando conosco. Mandar uma saudação para o Wilson Alves, o Antônio Leandro, o nosso professor Cláudio Martins, que é o nosso professor de Teologia Bíblica e também coordenador da pós-graduação e extensão, ao Marcelo Dias, também ao Rivaldo Gomes, ao Sebastião de Oliveira, o Davi Nascimento, o Ismael das Chagas, que Deus possa abençoar a todos e todas, ao nosso querido amigo Brian Lages, que é o coordenador do setor comercial da FAECAD, também responsável aí por atender-nos com as nossas lives, que Deus possa abençoar a todos e todas. Pastor Alexandre Coelho, vou lhe passar a palavra para você fazer a sua ministração. O pastor Alexandre Coelho vai estar falando para nós sobre honrando o ministério do ensino na igreja, honrando o ministério do ensino na igreja. Que Deus abençoe a todos e todas. Com vocês, o pastor Alexandre Coelho, ministrando o tema desta noite. Obrigado, professor Esdras, e a todos que estão nos assistindo. Vamos, então, começar essa nossa ministração, que tem uma finalidade bastante voltada para a educação cristã. E eu gostaria de começar trazendo uma reflexão que eu considero muito importante, porque quando nós falamos sobre escola dominical e educação teológica, nós estamos abordando duas frentes que são convergentes, ok? Ou seja, onde eu quero chegar falando isso? Deixar a observação aqui que quando nós tratamos de escola dominical, nós estamos abordando a possibilidade de um ensino teológico muito mais sintetizado e mais simples, alcançando toda a igreja. Ao passo que uma educação teológica em um seminário maior, ela vai ser direcionada para a formação de obreiros que não seriam chamados de obreiros leigos, tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas, às vezes, imaginam que quando estão indo para o seminário, um seminário maior, fazer uma faculdade de teologia, elas acreditam que passaram da fase da escola dominical e agora estão entrando em um outro tipo de universo, né? Subindo 1 ou 2 degraus. Esse é o tipo de pensamento que precisa ser bem analisado, porque o objetivo maior de um seminário, de uma faculdade de teologia, ele pode ser dividido entre uma formação mais acadêmica e uma formação voltada para o aspecto ministerial. E é justamente nesse âmbito do aspecto ministerial que o aluno do seminário ele vai ser formado também para ter uma atuação docente na escola dominical. Isso é muito importante porque nós somos, como pentecostais, muito hábeis no aspecto da oralidade, mas também somos conhecidos como o povo que investe na escola dominical. Então, todo esforço que um aluno faz quando ele aprende as bases da teologia dentro da escola dominical e vai fortalecer e aprofundar essas bases quando vai a um seminário, uma faculdade de teologia, ele não pode se distanciar da igreja, porque
aquilo que ele está aprendendo ou reforçando ou aprofundando no seminário, ele pode trazer, claro, que com os devidos aspectos adaptados à realidade da igreja, trazer esses ensinos, e essa é, naturalmente, uma das perspectivas que nós devemos levar em consideração, porque a escola dominical também faz uma formação teológica. Eventualmente, a gente recebe alguma mensagem de algum leitor ou de algum aluno ou professor questionando por que a escola dominical ela não aprofunda determinados assuntos. É porque na escola dominical, por ser uma escola gratuita, uma escola que não não exige um pré-requisito para que os alunos estejam frequentando, basta entrar ali na igreja, ele vai poder sentar ali em um banco e assistir uma classe de escola dominical. Nós precisamos ter o aspecto da linguagem que alcance tanto o doutor quanto o indouto, né? Tanto aquele que tem uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, quanto aquele que mal assina o seu nome, porque ambos precisam entender e compreender qual é o objetivo daquela lição, qual é o objetivo que se tem ali para aquele domingo, para aquele trimestre, tá certo? Então, é uma observação com a qual eu gostaria de começar a minha fala, uma provocação, como a gente costuma dizer, para chamar a atenção dos nossos alunos, aqueles que estão nos ouvindo, para que não divorciem o ensino teológico da escola dominical. Naturalmente, ele precisa ser adaptado a essa nova realidade, respeitando, com certeza, os alunos com os quais nós estaremos ali ministrando, alunos estes que nós cremos que Deus colocou aos nossos cuidados pela sua graça. Quando nós falamos sobre honrar o ministério do ensino, nós queremos deixar inicialmente o primeiro aspecto, que é honrar. Honrar é distinguir, é fazer uma diferenciação, tornar incomum. Né? Essa perspectiva que nós entendemos ser relativa ou inerente à palavra honra. E quando nós falamos de honrar o ministério do ensino, nós estamos deixando claro que é o objetivo fazer com que o ministério do ensino ele tenha um diferencial observado dentro da igreja, tanto pelos pastores, quanto pelos superintendentes, pelos professores e pelos alunos. E quando nós falamos sobre uma palavra como essa, honra, parece que seria muito simples defini-la como sendo um ato de você distinguir, de dar uma posição privilegiada. Só que o antônimo também pode ser muito mais forte para que nós venhamos a entender esse aspecto. Quando nós falamos de honra, o antônimo é desonra. E qual é a perspectiva de desonrar? É tornar inútil, tornar comum, tornar uma coisa sem valor. Nós encontramos isso na Bíblia Sagrada, quando, por ocasião já do povo na Terra Prometida, ainda não havia rei em Israel, um homem chamado Eli, que era um sacerdote do povo de Deus, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 homens eram sacerdotes, eles foram criados dentro de um ambiente no qual se falava de Deus, num ambiente onde as pessoas cultuavam a Deus, eles foram ambientados no local de sacrifício, eles faziam ali da sua vida, em tese, né, por força de consanguinidade, o seu ministério. Só que a Bíblia deixa claro que aqueles 2 homens, eles não eram homens fiéis. A Bíblia os chama de filhos de Belial. Em outras traduções, Belial traz a ideia de uma pessoa imprestável, uma pessoa que não tem valor. E por que a Bíblia se refere dessa forma para colocar esse aspecto relativo ao ministério? Porque aqueles homens não temiam ao Senhor. Então, quando não se tem o temor do Senhor, no ato do ministério, naturalmente você vai fazer uma desonra para esse ministério. Aquilo que Deus valoriza, o homem pode fazer com que seja desvalorizado. Então, quando nós tratamos sobre esse aspecto, vamos precisar ver também a importância de honrar a Deus e as consequências de desonrar a Deus. O próprio Deus vai falar com Eli que Eli está honrando mais os seus filhos do que ao próprio Deus. Então, quando nós honramos mais o ser humano do que honramos propriamente a Deus, nós estamos desonrando a Deus, e essa é a melhor palavra que se tem para dizer, não tem meio termo nesse aspecto, né? E aí Deus diz, olha, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos, ou seja, serão considerados inúteis, serão considerados pessoas sem valor. Então, quando nós começamos essa proposta de dizer
da importância de se honrar o Ministério do Ensino é deixar claro que nós estamos valorizando o Ministério do Ensino como sendo algo essencial e necessário para os nossos dias. E isso precisa fazer uma diferença dentro do espaço em que nós estamos trabalhando. Então, quando nós falamos de honrar o Ministério do Ensino, nós precisamos definir os atores que vão atuar no Ministério do Ensino. Então, vamos começar de forma mais direta com os professores, não é? Quando nós falamos de honrar o professor, nós estamos deixando claro que uma escola dominical ela não pode existir se não houver professores. Os professores são aquelas pessoas vocacionadas por Deus para o Ministério do Ensino. São pessoas que dedicam-se à pesquisa própria, não é? São pessoas que buscam com seus próprios recursos comprar material didático, literatura, e, enfim, fazer com que o que ele tenha em mãos tenha a sua utilidade para ser alcançado ali pelos seus alunos no Ministério do Ensino. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que o professor de escola dominical, dentro da Assembleia de Deus, e eu acredito que nas outras denominações também, é um verdadeiro herói da parte intelectual, porque a cada 3 meses a CPAD ela muda a temática com a qual o professor vai ter que se deparar a estudar para ministrar aos seus alunos. Ou seja, a cada ano, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus ela escolhe 4 temáticas trimestrais que vão exigir do professor uma capacidade de migrar de um assunto para o outro. Nem sempre esses assuntos são tão conexos assim, e isso não é demérito, afinal de contas, quando você pensa num currículo de escola dominical, você acaba abordando uma série de assuntos. Então, vale a pena tratar dessa forma, lembrando que o professor de escola dominical ele tem essa peculiaridade, ele tem essa flexibilidade de migrar de um assunto para o outro, pesquisando e buscando cada vez mais servir ao Senhor, honrando o Ministério do Ensino, atendendo aos seus alunos. E isso é algo que realmente nos chama a atenção. Então, o professor, como eu falei, pode ter uma escola dominical? Pode, mas sem professor não há escola dominical. Como também não vai ter escola dominical sem um aluno. Por mais que você tenha toda a estrutura, por mais que você tenha uma sala de aula com quadros, né, os kits multimídia, por mais que você use o máximo de recursos dentro do ambiente da estrutura da escola dominical, mas se não tiver um professor, alguém que conduza a aula, alguém que facilite a transmissão do conhecimento, alguém que seja o tutor para que aquele aluno consiga aprender, naturalmente você não vai ter uma escola dominical. Por isso a importância do professor. E quem geralmente é o professor de escola dominical ou a professora de escola dominical? São pessoas vocacionadas por Deus que buscam servir ao Senhor auxiliando no Ministério do Ensino, não é? Nós temos aí uma variedade de professores e professoras de escola dominical. Uma parcela desses nossos professores são professores voluntários leigos, né, que, via de regra, não tem uma formação mais aprofundada na área do ensino, e aí eu quero parabenizar a CPAD, porque as revistas de escola dominical da CPAD, elas são preparadas, são pensadas justamente para facilitar o trabalho do professor, seja ele um educador de formação, seja ele uma pessoa que não tem aquela formação aprofundada na área da educação, mas tem o desejo de colaborar. Daí as revistas, né, da CPAD, elas têm toda essa capacidade de produtividade e vai acabar dimensionando para melhor o trabalho do professor, que vai orientar ali, vai ter o plano de aula, vai ter a introdução da lição, vai ter os subsídios, vai ter uma série de recursos dentro da revista do professor que vai trazer um máximo de segurança para que o professor lide com seus alunos tratando daquele assunto naquele domingo, tá certo? Então, é uma preocupação que a CPAD tem para fornecer um material de excelência que seja realmente adequado não apenas à necessidade da nossa igreja, mas à grandiosidade do Ministério do Ensino, que é uma coisa necessária. E como nós podemos honrar o Ministério do Ensino? Investindo nos professores, não é? Nada custa, por exemplo, ou custa muito pouco você preparar na sua igreja um café da manhã para os professores. Não é? No dia dos professores, ou no dia da escola dominical que está chegando, você pode ir lá numa loja e comprar um livro para o professor de escola dominical. Você está investindo no ministério deste professor, tá ok? Ou fazer uma reunião, pagar um curso, ou facilitar
para que aquele professor compareça a um congresso de educação cristã. São formas com as quais a igreja pode investir no Ministério do Ensino e, dessa forma, naturalmente, conseguir dimensionar ainda mais o trabalho daquele que se disponibiliza, tira uma parte do seu tempo em casa para estudar, mas também ele vai tirar uma parte do seu tempo para estar na igreja ministrando para os alunos e as alunas, tá ok? E aí vem a questão também, se nós temos os professores, também é preciso que haja o corpo discente, ou os alunos e alunas. E quem são os nossos alunos e alunas? São pessoas que vêm à casa do Senhor justamente para aprender na escola dominical um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina cristã, sobre práticas que são necessárias para a vida cristã. Tudo isso está encorpado, está envolto nos objetivos da escola dominical. Então, quando nós falamos de honrar o Ministério do Ensino, nós estamos falando não apenas de honrar a presença e o ministério do professor, mas também podemos e devemos honrar os nossos alunos. Como que nós honramos os nossos alunos? Não é? Primeiramente, nos esforçando para estudar e preparar melhor as nossas lições de escola dominical. É importante isso, sim, porque muitos dos nossos alunos vão à escola dominical sem ter ideia do que vão estudar. Essa é uma realidade. Vários dos nossos alunos vão para a escola dominical, vão para uma aula, não raro, às vezes sem levar a Bíblia, porque ele não tem dinheiro para comprar uma Bíblia. E aí, como que nós vamos trabalhar com aquele aluno que tem mais necessidades do que o outro? Então, nós precisamos equilibrar tudo isso e trabalhar para que os nossos alunos também sejam honrados, primeiro tendo a melhor atenção do professor. Isso faz parte do processo? Claro que faz. Tem alunos que são curiosos, tá? Seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, os alunos gostam de participar, eles gostam de perguntar, e o professor tem que ter essa sensibilidade para estar apto não apenas para ministrar a aula, mas também para responder perguntas. Não é? Não cabe dentro da escola dominical aquele professor que ele sabe muito para ele, mas não sabe passar para as pessoas, ou tem dificuldade de passar aquele assunto de uma forma mais didática para os alunos. Né? Também não cabe aquele professor ou aquela professora que, quando o aluno está levantando a mão, enquanto o professor está falando, aquele aluno está levantando a mão para fazer uma pergunta. E, na sua mente, aquele professor, ele vai pensando: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, segura esse atribulado, não deixa ele falar nada e vai atrapalhar minha aula, porque muitas vezes o professor sente insegurança no aspecto de responder perguntas que são feitas pelos nossos alunos. Entretanto, isso não é necessário e, naturalmente, é importante que nós tenhamos essa habilidade de honrar os nossos alunos, não apenas com a nossa presença como professor de escola dominical, mas ouvindo os questionamentos dos nossos alunos, né? Também entrando em contato com esses alunos, ligando para eles, porque não se forma, por exemplo, um grupo de WhatsApp, hoje que é muito comum, todos os celulares já têm esse aplicativo. Pode-se fazer um grupo de WhatsApp que vai congregar ali os alunos daquela aula e podem orar uns pelos outros, podemos visitar os nossos alunos, saber por que você não veio, vou aí te visitar. Enfim, são aspectos com os quais nós podemos honrar os nossos alunos. E, acima de tudo, nós honramos os nossos alunos quando a nossa aula conduz aquele aluno a uma prática de vida que vai agradar a Deus. Isso é importante? Claro que sim. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade e entender também que os nossos alunos, nas suas variadas faixas etárias, eles vão naturalmente ter suas dúvidas, ter seus questionamentos, e principalmente adolescentes e crianças, né? O pastor Esdras frisou muito bem que a escola dominical no Brasil começou com uma aula para crianças. Crianças são extremamente voluntariosas. Elas desejam aprender, elas querem participar, as crianças aprendem tocando nas coisas, brincando, dançando, correndo. Não é? Certa vez uma professora, né, dentro de uma classe de escola secular, ela foi reclamar com uma coordenadora pedagógica de que um dos alunos daquela classe, aquela criança tinha aproximadamente 2 anos e meio para 3 anos, enquanto a professora contava uma história, aquele aluno ficava circulando como se tivesse ajoelhando e andando meio que ajoelhado, como se estivesse ali engatinhando em torno daquela classe dali daquela escola.
Aí a professora achou aquilo estranho e perguntou à coordenação pedagógica. Isso, olha, eu acho que esse aluno tem algum tipo de problema, ele tem dificuldade, ele não consegue aprender. Quando eu estou contando a história, ele fica meio que engatinhando no entorno da sala e imitando algum tipo de bicho. E aí a coordenadora pedagógica perguntou, que tipo de história você está contando? Ah, estou contando a história de um leão, estou contando a história de um bichinho, estou contando a história de um outro tipo de animal. E aí a coordenadora pedagógica falou para aquela professora, então seu aluno está interagindo sim, porque ele está reproduzindo na classe a realidade que ele tem. E foram procurar saber realmente aquela criança, ela tinha realmente contato dentro daquela localidade com alguns tipos de animais, ele observava aqueles animais, aquela forma daquela criança interagir demonstrava que ela tinha conhecimento, sim, de um conhecimento diferenciado sobre os bichos que aquela professora estava contando ali na sala de aula, e aquilo ali fez com que a professora entendesse que a criança aprende de um jeito diferente, mesmo quando parece que não, ela está, sim, interagindo com as classes de escola dominical, e isso tem ali a sua importância. Então, o que tipo de aluno? Criança. Aí a criança não fica criança o tempo todo, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Quando ela vai chegando ali na faixa dos 8, 9, 10 anos, ela já está alfabetizada, já sabe falar muito bem, ela já apresenta seus questionamentos, e é engraçado que algumas vezes essas crianças chegam e de forma, às vezes, como nós adultos costumamos dizer, né, meio que sem filtro, elas acabam emitindo alguma opinião ou fazendo alguma coisa dentro da escola que, eventualmente, pode ser colocada de um jeito que talvez não seja o que os adultos fariam, não é? Chegou ao meu conhecimento de um pai cujo aluno chegou em casa e disse, pai, você vai receber aí um bilhete da escola para o senhor comparecer na aula. E aí aquele pai perguntou, o que aconteceu? O que você aprontou? E o aluno falou, pai, eu cheguei no refeitório da escola e tinha lá uma mesa, no refeitório tinha uma mesa cheia de maçãs. E tinha um bilhete, na verdade era uma folha, né, que eles adaptaram aquela folha A4, escrita à mão, dizendo, pegue somente uma, porque Deus está olhando. E aí aquele aluno pegou uma maçã, sentou, e logo depois da mesa de maçãs, havia uma mesa com vários biscoitos de chocolate. E aí aquele aluno percebeu que ninguém estava ali preocupado, ele pegou um caderno dele, arrancou uma folha e escreveu e colocou ali alguns dizeres justamente na mesa onde havia os biscoitos de chocolate. E aqueles dizeres estavam escritos assim, pegue à vontade, Deus só está olhando as maçãs. Então, observe como que aquele aluno interagiu com aquela realidade. Enquanto numa mesa estava escrito um bilhete, pegue somente uma, Deus está olhando, na outra não tinha nenhum, ele foi lá e escreveu aquele bilhete, pegue à vontade, porque Deus está olhando só as maçãs. É a forma como as crianças e pré-adolescentes interagem com o mundo, e nós precisamos ter essa sensibilidade, essa sabedoria, para tomar bastante cuidado, porque são os nossos alunos de escola dominical que precisam ser orientados. Eu me lembro quando, em um determinado momento, interagindo com um pré-adolescente, eu perguntei a ele o que ele tinha sido ensinado ali na escola dominical naquele dia. E ele falou que a lição versava sobre os dons espirituais. Eu resolvi perguntar o que ele tinha aprendido daquela lição. Ele disse para mim que os dons espirituais, pelo que ele tinha aprendido, eram muito parecidos com os poderes dos Vingadores, aquele grupo de super-heróis de uma empresa que geralmente aparece nos cinemas. E aí eu fiquei rindo na hora, né? Achei diferente, eu ri e eu fui conversar com ele, explicar que os dons espirituais tinham uma outra perspectiva, mas naquele momento aquele pré-adolescente entendeu que era daquela forma. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir um pré-adolescente, uma criança, e conduzir ali o ensinamento de um jeito que ele compreenda, né? Que ele não se sinta desmotivado a perguntar, desmotivado a se relacionar com você e ali trazer as informações que você precisa ali para exercer o seu ministério. Logo depois vem os adolescentes, que é uma fase bastante diferenciada, são questionadores, eles precisam entender um pouco mais sobre a importância da autoridade, como que a autoridade ela é delimitada, respeito às autoridades da igreja, respeito aos pais, respeito aos professores da escola secular, da escola dominical, respeito e a tradição
da família, tudo isso é importante. Sim, por isso deve ser observado também. Vem os jovens, que são um outro grupo de alunos que precisam também ter a sua orientação, né? Os jovens, hoje em nossos dias, os jovens tendem a retardar um pouco mais o casamento para que eles procurem se inserir no mercado de trabalho, procuram ter uma formação universitária ou técnica para conseguir o seu primeiro emprego. Então, tem uma série de fatores que estão congregando ali para que aquele aluno possa ser inserido dentro daquele grupo, né? Logo depois dos jovens, vem os adultos, que são um grupo de pessoas que já constituíram família, né? São pessoas que têm uma vida econômica, via de regra, ativa, já são profissionais que têm o seu emprego dentro da sua profissão, eventualmente alguns perdem seus empregos, mas o foco é que nessa faixa etária dos adultos haja essa peculiaridade, que é a inserção no mercado de trabalho. Já estão inseridos no mercado de trabalho, já constituíram família, estão criando seus filhos e já estão ali, naturalmente, preocupados em como vão se preparar para a terceira idade, que logo depois vem a terceira idade. Alguém pode perguntar, mas como que a terceira idade ela vai fazer uma diferença importante ali para a igreja? Devemos observar que, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, nós não vemos qualquer distinção em Deus chamando pessoas da terceira idade para serem utilizadas por Deus. Moisés foi convidado para ser usado por Deus aos 80 anos. Não é? A gente vê o profeta Daniel sendo usado em várias visões, ele já era um homem bem idoso. E hoje, principalmente, já tem havido uma certa corrente de incentivo para os idosos, alunos idosos, se envolverem mais dentro da educação cristã, quando eles são convidados, por força da sua tradição, do seu conhecimento, a interagirem com os seus netos. Por quê? Essa é uma questão que tem acontecido bastante, principalmente nos Estados Unidos, informações que nós recebemos de lá daquele país, onde os pais, por força aí, às vezes, do excesso de trabalho, né, por força de uma série de outros assuntos, estão perdendo a interação com os seus filhos. Os filhos estão crescendo, estão se tornando pré-adolescentes, adolescentes não querem mais ir para a igreja. Então, eles têm um contato menos belicoso justamente com os seus avós. E justamente os avós nas igrejas estão sendo incentivados a interagir com seus netos e trazê-los justamente para a igreja, porque os avós já têm uma forma de falar diferente. Os avós já falam de um jeito mais adocicado, né? Mais, em tese, mais compreensivo, e aí já existe hoje essa tendência nos Estados Unidos do incentivo aos homens e mulheres da terceira idade investirem nos seus netos, que é a próxima geração que vai estar na igreja. Tudo isso pode ser feito, sim, dentro da escola dominical, porque isso tem também a sua importância. Agora, nós também investimos na escola dominical quando nós incentivamos também a formação continuada. Qual é a ideia que se tem de formação continuada? Aquela formação que se dá depois que o professor ele consegue concluir uma formação inicial. Seja essa uma formação inicial, um curso básico em teologia, um bacharelado em teologia, não é? Seja um curso livre ou um curso reconhecido pelo MEC. O importante é que, quando falamos de escola dominical e teologia, nós estamos falando de um estudo, de um aprofundamento constante. Não é? Como disse certa vez certo pensador, nascemos sem saber nada e vamos morrer sem saber de tudo. Entre um evento e outro, nós estamos ali para aprender e podemos, naturalmente, aprender ao máximo para poder investir no Ministério do Ensino. Mas aí cabe essa necessidade da formação continuada, não é? A própria FAICAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus, ela fornece aí cursos livres e curso de pós-graduação para os professores que já têm uma graduação e os cursos livres para aqueles que ainda não têm uma graduação, mas podem se aperfeiçoar, podem tirar um pouco do seu tempo, podem investir ali na sua formação para que eles possam servir melhor também dentro da escola dominical. Por que isso nós estamos falando? Porque é importante que o professor não deixe de estudar, é importante que o professor não deixe se acomodar, não é? Imaginar que já sabe de tudo, porque ele sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Por isso nós também falamos sobre o investimento na formação continuada. E uma outra coisa que deve ser levada em conta, nós honramos o Ministério do Ensino quando nós investimos na infraestrutura da escola dominical. Por que isso é importante?
Às vezes nós pensamos que a infraestrutura ela não faz diferença dentro de uma formação. Mas vamos pensar da seguinte forma: quando vocês, alunos que são pais, ou vocês, alunos que não são pais ainda, mas têm sobrinhos, têm irmãos pequenos, vocês com certeza já foram em alguma escola e foram procurar ali naquela escola qual era a infraestrutura que a escola oferecia para que os alunos estivessem ali uma parte do seu dia, não apenas interagindo com os professores e aprendendo, mas também dentro de um tempo livre chamado intervalo, quando eu era criança chamavam de recreio. E tudo isso é importante, sim, porque quando nós vamos numa escola secular para matricular um filho, nós procuramos visitar a escola, procuramos ver quantos banheiros tem para meninos, quantos banheiros tem para meninas, quantos andares tem aquela escola, até para a gente saber por onde nossos filhos vão andar, se eles vão subir escada, vão descer, se vai usar uma rampa ou não, se aquela escola tem uma quadra para que eles pratiquem algum tipo de esporte, não é? Onde vai ser o ambiente onde aqueles alunos vão interagir uns com os outros no horário de intervalo, onde é a sala dos professores, onde é a sala da coordenação. Todas essas informações são necessárias para que nós, como pais, venhamos a tomar uma decisão de matricular um filho numa determinada escola ou não, porque nós entendemos que a infraestrutura é importante, porque quando o aluno vai para a escola, uma escola secular, por exemplo, ele não fica somente na sala de aula, ele circula por outros ambientes e esses ambientes precisam ser adequados à presença daquela faixa etária. Da mesma forma, nós entendemos que a escola dominical precisa ter uma estrutura que congregue e receba aqueles alunos de uma forma adequada, de uma forma especial, uma forma que realmente faça diferença no processo de ensino e aprendizagem. Então, é importante, por exemplo, você vai numa escola dominical, eu conheço algumas no Brasil, cujas classes infantis não deixam a desejar em nada uma das melhores escolas infantis daquela região. Né? Por outro lado, já estive em outros lugares também, até tive a oportunidade de, pela CPAD, visitar alguns países na África, a gente percebe que lá a estrutura é extremamente minimizada por falta de recursos, mas os professores investem e dão o seu jeito de, debaixo de uma árvore, dar uma aula de escola dominical com excelência, fazendo aquilo que eles podem de melhor, e ali também a igreja cooperando. Então, vale a pena investir também na infraestrutura de escola dominical. Quando nós investimos na infraestrutura da escola dominical, nós também estamos honrando o Ministério do Ensino, porque é um ambiente onde vai ocorrer o processo de ensino e aprendizagem. Sem uma escola dominical estruturada, o ensino vai acontecer? Com certeza vai. Entretanto, ele não vai ser dimensionado, ele não vai ser, não vai atingir a sua plenitude, talvez por uma falta de entendimento de que a escola dominical precisa ter um local adequado justamente para oferecer essa interação que vai ocorrer por meio do processo de ensino e aprendizagem. Por isso, a escola dominical precisa ter um banheiro? Sim. A escola dominical precisa ter uma rampa para receber as pessoas? Sim, precisa. Não é? A escola dominical precisa ter determinados elementos que realmente vão fazer a diferença que nós entendemos ser ali adequadas para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de ministério. E, por fim, também a escola dominical é honrada quando nós investimos no treinamento de novos professores. Por que o treinamento de novos professores é extremamente importante? Porque nós estamos falando de pessoas que vão nos substituir no Ministério do Ensino quando nós não pudermos mais dar aulas. É importante que treinemos novas pessoas, é importante que treinemos pessoas para o Ministério do Ensino também. Esse tipo de treinamento pode ser feito na própria classe de escola dominical, quando nós vamos observar os alunos que mais se destacam na área do ensino, aqueles que têm uma propensão ao ensino, aqueles que têm, como nós costumamos dizer, não é, ali, entre aspas, uma queda para o ensino, né? Quando ele se identifica com aquele tipo de ministério e decide abraçar uma formação específica para ser ali utilizado dentro daquele tipo de trabalho. É importante isso? Sim. Por isso nós devemos incentivar. É claro que você não vai chamar uma criança para ensinar outras crianças. Não é? É importante que você chame uma pessoa que tem mais responsabilidade, um pouco mais de entendimento, inclusive um pouco mais de experiência de vida e autoridade para liderar um grupo de crianças. Isso é importante? Sim, mas vale a pena investir em novos talentos, novos professores. Então, como que a igreja pode fazer isso? De repente,
chamando essas pessoas que desejam investir o seu tempo na escola dominical para que possam participar de um evento de formação de professores dentro da igreja, ou participar de um congresso de escola dominical, ou quem sabe até mesmo financiar e abençoar uma pessoa para que ela vá fazer um seminário. Não é? Tudo isso faz parte de toda essa movimentação que nós estamos falando sobre investimento em escola dominical. Sim, faz. Por quê? Quando nós investimos em um aluno, quando nós enviamos um aluno para um congresso, quando nós compramos um livro para ele, quando nós damos oportunidade daquele aluno começar ali a aula, ou ele terminar a aula, ou ele dar uma palavra de 10 minutos no meio da aula, tudo isso faz com que aquele aluno venha dedicar-se um pouco mais e logo, ele tendo a formação necessária, a maturidade também necessária, exigida para o ensino, ele vai, com certeza, ter a oportunidade dele de, ali, poder interagir e dar a sua aula propriamente dita. Também, por fim, vale a pena tratar aqui que nós devemos investir no Ministério do Ensino, devemos investir em pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas, né? Até onde eu entendo, a palavra de Deus nos mostra que as verdades sagradas elas são apresentadas de pessoas para pessoas. Deus não escolheu anjos propriamente ditos para ensinarem os seres humanos. Pelo contrário, Deus orienta que nós venhamos a aprender uns com os outros, e essa responsabilidade Deus deixou na mão da igreja. E cabe a nós, como pessoas que estão atuando no Ministério do Ensino, né, seja você um pastor, um superintendente, que você tenha bastante carinho para com essa parte ministerial da igreja, que é o Ministério do Ensino, porque, com certeza, por meio do ensino, você vai ter uma igreja mais solidificada, uma igreja que não é levada por ventos de doutrinas, uma igreja que reconhece, às vezes, quando alguém se levanta e fala alguma coisa no púlpito, que está numa via contrária àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tudo isso é a oportunidade que se tem de abordar esse tipo de assunto, é justamente na escola dominical, onde nós vamos dar aquela formação básica, mas solidificada, para que toda a igreja consiga compreender e aprender da melhor forma possível. Desta forma, sim, eu completo a minha apresentação, uma apresentação até bastante breve, talvez com uma perspectiva mais de gestor de escola dominical. Entretanto, são observações que eu entendo serem muito importantes e, com certeza, são informações e dicas que podem colaborar e muito com a sua escola dominical, com o Ministério do Ensino, lembrando que o Ministério do Ensino é realmente um ministério que auxilia muito o ministério da igreja como um todo, principalmente o ministério pastoral, para que ele exerça ali a sua atividade de uma forma mais acentuada, mais tranquila e, naturalmente, da melhor forma possível. Prezado amigo, pastor, professor Alexandre Coelho, muito obrigado por essa aula maravilhosa a respeito de honrar o ministério do ensino na igreja. Olha, gente, principalmente falando aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, aos nossos alunos da FAECAD, que são superintendentes de escola dominical, professores da escola dominical e também exercem funções diversas dentro da escola dominical. Que aula maravilhosa a respeito de como devemos e podemos honrar o ensino, o ministério de ensino na igreja. Em primeiro lugar, o professor Alexandre nos falou da necessidade, da importância de honrar, e nesse caso ele nos mostrou um exemplo negativo, que era o caso, portanto, de Eli e seus filhos, fazendo citação principalmente aquele texto de 1 Samuel 2:30, que é dito: aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos. E a partir dessa perspectiva, portanto, o professor Alexandre Coelho foi falando de como, portanto, nós podemos honrar o ministério do ensino na igreja. Em primeiro lugar, falou-nos da necessidade de honrar os professores, partindo do princípio que uma escola dominical não existe sem professores e que o crescimento da escola dominical depende
dos professores. Ele nos orientou, portanto, que honramos nossos professores quando oferecemos a eles uma estrutura de qualidade para que possam exercer o seu ministério. E o pastor Alexandre tem conhecimento das escolas dominicais, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas como de todo o Brasil e também fora do país, como ele apresentou na África, por exemplo, em Moçambique, em outras regiões, Angola, as dificuldades que muitos professores têm para ministrar. As escolas dominicais, elas ocorrem, no entanto, não há os aparatos necessários para os professores. No entanto, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, nós devemos honrar, conforme o professor Alexandre nos orientou, a escola dominical, fornecendo os aparatos necessários para que o professor da escola dominical possa exercer a sua atividade. E com isso, ele falou ainda que nós honramos o Ministério de Ensino na Igreja quando nós investimos nos alunos. E, nesse aspecto, ele nos destacou bastante questões. Eu gostei muito da fala do pastor Alexandre, quando ele diz que nós, como professores, honramos o Ministério de Ensino quando nos preparamos para ministrar cada vez mais uma aula que faça diferença na vida dos nossos alunos. Gente, olha só que preciosidade essa fala, essa mensagem tão singela. Não é difícil de entender o que o professor Alexandre quis dizer, que nós, como professores, honramos o Ministério de Ensino quando nós nos preparamos cada vez mais para dar uma aula que faça diferença na vida dos alunos. O professor Alexandre também falou que nós honramos a escola dominical, honramos o Ministério de Ensino quando investimos na estrutura da escola dominical. Olha, gente, obviamente que o pastor Alexandre não está orientando para você que tem uma igreja pequena, para que você quebre a sua igreja para construir salas para a escola dominical. Não é isso, não é isso? Mas alguns investimentos realmente precisam ser feitos, principalmente quando nós olhamos para as necessidades de nossas crianças. O professor Alexandre falou até mesmo de rampa para acessibilidade. É incrível nós observarmos como algumas vezes nós construímos os nossos templos e não pensamos nas acessibilidades. E aqui nós temos, portanto, a escola dominical, para ser democrática e inclusiva, tem que se pensar, por exemplo, em meios, em formas. Então, talvez o seu templo já esteja completamente construído, não existe mais possibilidade de colocar uma rampa, mas é possível fazer uma adaptação para o cadeirante, por exemplo. A igreja tem que lembrar. E quando ele falou no investimento na estrutura da escola dominical, destacando principalmente essa necessidade de rampa, ou vamos tirar a palavra rampa, vamos colocar assim, de acessibilidade, que aí a acessibilidade fica mais democrática para todos, não é isso? Então, essa escola dominical tem que ter, a igreja hoje, que é construída, moderna, ela precisa ter inscrições em braille para que algumas partes do chão, para que a pessoa com necessidade visual, cega, possa ter acesso ao local do banheiro, seja onde que for, as dependências da igreja. Então, essa questão de investir na escola dominical, veja só, sobre uma perspectiva tão maravilhosa, que você honra a escola dominical quando você investe na estrutura. Agora, um outro ponto muito relevante que o pastor Alexandre falou, gente, que eu quero recapitular aqui, é que nós honramos o Ministério de Ensino na igreja quando nós investimos em novos obreiros com potencial para
o ensino. Olha, o que significa, pastor Alexandre, investir em novos obreiros? O que é investir em novos obreiros? Como a igreja pode investir em novos obreiros? Como o superintendente da escola dominical pode investir em novos obreiros? Será que uma adolescente pode ser potencialmente, ou é potencialmente, um futuro ou um professor da escola dominical para a classe infanto-juvenil? O que significaria, portanto, investir em novos obreiros? Veja, gente, por exemplo, como a palestra do pastor Alexandre foi levantando perguntas e questionamentos para nós melhorarmos o nosso trabalho. E assim, pastor Alexandre, eu vou começar com uma pergunta simples, que eu já falei aqui no final. Quando fala... E só um momento, faltou ainda dizer, investindo nos relacionamentos fora e dentro da EBD. Olha só que coisa gloriosa, gente, que a gente acha que a escola dominical termina quando terminou o culto matinal, quando terminou a nossa reunião matinal. E o professor Alexandre leva-nos a pensar que, como seres sociais, nós temos, portanto, como cristãos, que também influenciar fora da igreja, e que nós honramos o ministério em nossas igrejas quando nós damos também a oportunidade a outras pessoas a conhecerem na escola dominical o Deus que nós servimos. Mas vai agora, então, professor Alexandre, muito obrigado pela sua palavra. A professora Célia Maria, nossa professora de língua portuguesa da FAECAD, uma pessoa que tem nos ajudado muito, tem trabalhado aí preparando os alunos para a redação do ENAD, tanto aquelas perguntas dissertativas das perguntas gerais como as específicas de teologia. A professora Célia tem nos ajudado aí nesse mistério. Aí ela diz aqui: prezado pastor Alexandre Coelho, parabenizo-lhe pela dinâmica do conteúdo tão explícito e com conhecimento de excelência. O docente precisa muito das competências continuadas, que foi também um dos pontos que o professor Alexandre falou, que nós honramos a EBD, honramos o Ministério de Ensino, quando nós possibilitamos a formação continuada dos nossos professores. E aí, antes de nós passarmos para os demais irmãos, eu gostaria de perguntar ao pastor Alexandre como nós podemos investir em novos obreiros para o ensino na escola dominical. Professor Esdras, quando nós observamos ali, da perspectiva do Novo Testamento, a escolha de obreiros, nós vamos perceber, por exemplo, que em um determinado momento, quando começa o Novo Testamento com os 4 evangelhos, Jesus escolhe um grupo de discípulos. Não é? Já quando chega no livro de Atos, nós vamos perceber que a escolha de um obreiro, ela já passa pela observação e atenção da igreja. Ou seja, a igreja percebe que uma determinada pessoa tem uma característica que se assemelha às características que são requeridas ou esperadas de um obreiro. Então, a própria igreja também, já em Atos, já começa a separar alguns obreiros para o ministério. E quando Paulo, posteriormente, vai escrever suas cartas, ele deixa claro que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, nós vemos essas 3 possibilidades de escolha apresentadas no Novo Testamento para novos obreiros, né? Jesus escolhe alguns, a igreja chancela outros obreiros, né, por força ali do envolvimento que aquele obreiro está tendo, não é? Mas aqueles que almejam o episcopado, excelente obra deseja, percebe que, ainda que não tenha havido na observância da igreja, no olhar coletivo da igreja, aquela pessoa sendo ali despertando um talento, no coração dele está ali o desejo de servir ao povo de Deus. Dentro dessas 3 perspectivas,
eu gostaria de deixar claro que nós podemos investir e honrar o Ministério do Ensino quando nós chamamos ou damos oportunidades a pessoas de poderem ser treinadas e discipuladas com aquilo que nós estamos fazendo. É algo que foi feito por mim quando eu era adolescente, né, criado na igreja, frequentava a escola dominical. Houve um dia em que alguém me deu oportunidade para falar. Agora, antes disso, eu já interagia, já falava, já tentava fazer a leitura de textos, além dos textos que seriam trabalhados na escola dominical. Então, é importante que nós venhamos a direcionar os nossos alunos, ou aqueles que têm a pretensão, o objetivo de serem utilizados e aperfeiçoados no Ministério do Ensino, eles precisam ser direcionados para esse tipo de formação. Não é? Você quer ser um professor de escola dominical? É interessante que você leia a Bíblia, que você tente fazer a aquisição de literatura que auxilie você para que você consiga dar a sua aula. É interessante que você faça, de repente, um curso, ainda que seja um curso de uma semana, em que um curso que possa orientar aquela pessoa como se posicionar numa aula, como interagir com os alunos, não é? Como ouvir o aluno e como responder dentro ali daquela perspectiva que o aluno está perguntando, como dimensionar melhor o tempo que ele vai gastar na aula para ele não ultrapassar demais o tempo e acabar dizendo, não deu para terminar a aula porque era muita coisa. Tudo isso é formação, tudo isso são coisas que nós, como professores, já aprendemos com a experiência e a observância de outros exemplos que nos antecederam. Aqui são coisas que nós podemos incentivar nos nossos alunos, e, acima de tudo, dar oportunidade de acreditar, principalmente porque quando nós investimos em novos professores, tirando esses professores ali dos alunos, nós também estamos trabalhando e investindo na própria obra de Deus. Porque foi assim conosco. Alguém nos observou, nos deu crédito, acreditou no potencial que nós estamos aprendendo, e nós, naturalmente, direcionados por bons conselhos e orientações, nos destacamos quando decidimos estudar, entendendo que o estudo ali nos conduziria a um serviço mais aperfeiçoado do ministério. Então, eu entendo dessa forma. É claro que, geralmente, o que eu sempre digo, respeito opiniões em contrário, mas eu acredito que nós podemos incentivar e formar novos obreiros quando nós damos oportunidades para que os alunos que vão se destacando e que têm interesse nesse tipo de ministério, que eles possam ser treinados. Porque, às vezes, um aluno sabe muito, ele conhece muito, mas ele não tem interesse, não é, de ser direcionado para o Ministério do Ensino. Às vezes ele tem toda aquele cabedal de conhecimento, sabe falar, sabe se posicionar, mas o interesse dele é um outro tipo de ministério. Vale a pena investir nesse tipo de pessoa? Talvez não, porque aquela pessoa vai se sentir pressionada a fazer alguma coisa com a qual ele não se identifica tanto, ou com um tipo de trabalho ou serviço com o qual ele entende que não tem propensão. Ao passo que uma outra pessoa que talvez não tenha tanto brilhantismo assim, ela pode ser treinada para adquirir conhecimento, adquirir experiência, interagir com os alunos e assim ela se desenvolver, não é? Aí naturalmente vai caber aí o olhar bem atento do professor, o professor também falando com o superintendente de escola dominical, né, convidando aquele aluno que tem essa habilidade ou essa propensão, né, a que ele esteja participando de um estudo de professores, e assim, com o passar do tempo, a gente vai fazendo essa formação do aluno ali na escola dominical para que ele seja um futuro professor. Exatamente. E olha, gente, o que nós observamos aqui, que quando se falou em investir em novos obreiros com potencial para o ensino, veja que as possibilidades que o professor Alexandre abriu para a vida da comunidade não envolve dinheiro, hein? Não envolve dinheiro, envolve apenas um olhar crítico para identificar aquele que é chamado, o acolhimento a esse que é chamado e ou direcionamento a esse vocacionado. Aqui não se falou nada de investir em dinheiro. Então, eu lembro muito bem que eu venho de comunidade das Assembleias de Deus, simples, pobre, né? A minha igreja, da minha formação cristã, foi a Assembleia de Deus em São Bernardo, em Belfor Roxo. Um abraço lá para o pastor José João Pereira e todos os meus amigos que ainda continuam congregando lá nessa maravilhosa igreja. E ali a missionária Eva Maria,
ela me viu dentro do grupo de adolescentes, que eu era aluno dela no grupo de adolescentes, eu tinha 15 anos, e ela viu a minha vocação, incentivou-me a isso, e a maneira que ela me incentivou foi me jogando no fogo para dar a lição da semana seguinte para os adolescentes, que tinham também a minha idade. E a única coisa que ela fez por mim foi, olha, como ela era betelina, eu vou lhe dar todo o material didático para você dar aula, mas é você que vai preparar. Me deu umas orientações, eu me esforcei, porque esse é um ponto importante para você identificar quem tem o Ministério de Ensino. Quem tem o Ministério de Ensino sempre se dedicará ao ensino. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Então, uma das características que você pode identificar na pessoa que tem o dom de ensinar é a pessoa que se dedica ao ministério quando lhe é dado esta oportunidade. Então, se você deu essa oportunidade a uma pessoa que, em sua visão, parece que ela preenche todos os requisitos necessários, tem boa oratória, tem boa formação secular, está sempre bem arrumadinho, bem vestidinho, limpinho, parece que engoliu até um cabo de vassoura, está sempre bem esticadinho, e você é esse o professor ou é essa a professora. E, na verdade, quando você pede a pessoa para poder vir para o estudo de preparação de professores, ela não vem. Quando você pede para a pessoa fazer uma lição da escola dominical, preparar uma escola dominical, ela não prepara. Os alunos chegam, 15 minutos depois dos alunos, esse professor chega e vai dando trabalho, e você já percebe que a vocação não está estabelecida em características exteriores, mas numa chamada, numa vocação. Então, que Deus abra os olhos do superintendente, dos professores, para identificar como o seu professor de escola dominical encontrou em você o potencial para o pastor Alexandre ser professor, como a missionária Eva encontrou em mim o potencial para ser professor da escola dominical, e o investimento não foi feito absolutamente nada de investimento financeiro, foi apenas investido o tempo de ensinar, de vocacionar, de chamar, de orientar, de estar presente. Olha, antes de nós passarmos para a segunda pergunta aqui, nós temos a participação do nosso querido amigo Josafá Bonfim, que está participando conosco, professor Eurípides da Conceição, que está conosco também, os irmãos, o irmão presbítero Ricardo Maia Ricardo Maia Rodrigues, da cidade de Russas, no Ceará, o pastor Rodrigo Camara, me desculpa, querido pastor, se não for Camara ou for Camarra, mas eu acho que é Camara, o nosso professor Jair Pereira, também o nosso egresso da faculdade, professor Armando Araruna, mandando um abraço para ti, que foi seu aluno, trabalhou com a gente na FAECAD, Rogério Silva, o Ismael das Chagas, também a nossa aluna Débora Vieira, Daniel Sabino, Marcelo Santos, Wander Araújo, o Granger, que aparece aqui, Granger Locutor, que é lá da Assembleia de Deus São Gonçalo, uma pessoa muito querida. A paz do Senhor para ti, meu irmão. A Carla Vieira de Almeida dos Santos, que ela aqui não terminou a pergunta, mas ela diz assim, fui perguntar na classe quem era Sansão, mas ela não terminou a pergunta. Não sei se ela fez justamente essa pergunta naquele momento que o professor Alexandre estava falando, para não menosprezar as perguntas dos alunos, mesmo quando a gente considera que não seja tão relevante para o momento. Então, nós temos o Wander Araújo elogiando a tua palestra e dizendo que a IBD é fundamental para uma igreja alicerçada na palavra,
pois é nela que os cristãos têm o primeiro contato com os pressupostos fundamentais da fé em Cristo Jesus. Muito obrigado. Nós temos também aí uma saudação que é enviada para ti, querido Alexandre, do pastor Valdemir Pires, de Calcaia, do Ceará, não é isso? Do Teologia Pentecostal Assembleiana, mandando um abraço para ti, o nosso querido pastor e amigo Valdemir Pires. Também a nossa querida Silvia Campos, egressa da FAECAD, ela manda aqui, ela elogia, falando boa explanação a respeito da vocação e a aparência, o chamado vocacional deve ser priorizado, concordando com o querido amigo acabou de falar. Nós temos aí a participação do Antônio Leandro, nossos irmãos de São Paulo participando conosco também, Rogério Silva. Olha, que Deus possa abençoar a todos e todas. Pastor Alexandre, mais uma questão que eu gostaria de trazer, porque essa informação de investir em novos obreiros com potencial para o ensino, ela foi muito relevante. Mas você mesmo falou que a gente honra o Ministério do Ensino quando nós investimos nos alunos. O que seria investir nos alunos? Você falou de investir nos alunos, e eu gostei muito dessa frase, eu gostaria que você desenvolvesse ela um pouco mais para o nosso crescimento. Você disse que nós honramos o Ministério do Ensino quando nós investimos nos alunos, e falando do professor, né? Como professores, nos preparando para ministrar cada vez mais uma aula que faça a diferença na vida deles. É possível, apesar que é algo assim tão subjetivo, vou te dizer como é que é subjetivo que eu vou dizer. Quando eu era adolescente, eu estava numa luta muito grande. Uma luta. E fui para a igreja no culto de quinta-feira, à noite. E chegando lá, rapaz, teve um evangelista pregando, e eu lá, Jesus, tem misericórdia de mim, fala comigo. E quando eu terminei, e aí ele soltou uma frase só, uma frase pequena. Mas só que quando eu abri os olhos, aquele hábito de adolescente, fechar os olhos, orando dentro da igreja, eu vi que os irmãos, estava todo mundo murmurando na igreja, porque o cara já estava falando de batata doce, de quando ele ia para a feira, ele comprava isso, comprava aquilo, da mulher dele que comprava, e não pregava, mas dizia tudo isso. Mas eu peguei uma palavrinha pequenininha dele, e fui lá e falei com ele. Enquanto todo mundo estava reclamando, eu peguei aquela frase, fui lá, conversei com ele, falei, evangelista fulano, obrigado, essa palavra que o senhor disse aí, poxa, fez tanto sentido para a minha vida. Ele endireitou a gravata e fez assim, ó, meu irmão, quem tem fome come até pão duro. Então, assim, é subjetivo, porque quando você fala, às vezes uma pequena palavra, para uma pessoa que está querendo ouvir a voz de Deus, ela acolhe aquela palavra como palavra de Deus para ela. E não os outros que estavam ao meu lado já não acolheram dessa maneira. Então, assim, tem um aspecto muito subjetivo. Mas se falando, por exemplo, em sala de aula, o que seria uma ministração que faz diferença na vida do aluno? É possível discorrer sobre isso, apesar da subjetividade, como eu mostrei num exemplo aqui que ocorreu comigo quando eu era adolescente? Uma pergunta mais elaborada. Como é que você pode... como é que você poderia apresentar o que é uma aula que faça a diferença na vida do aluno? Professor Esdras, uma aula que faz a diferença na vida de um aluno é aquela aula que ela é ministrada
e que o assunto principal, ou pelo menos uma ou duas verdades que ali são tiradas da lição, podem ser aplicadas na vida do aluno a partir do momento que ele já sai da escola dominical no domingo e vai para a sua casa. Por quê? Via de regra, na escola dominical, as lições tendem a ser extremamente práticas. Elas tendem a ser muito aplicáveis à realidade do aluno. Então, por exemplo, há textos nas Sagradas Escrituras em que o fato de você fazer a simples leitura já te traz o entendimento de uma forma muito prática, como, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás. Todas essas expressões são muito fáceis de serem entendidas. Entretanto, há outros textos nas Sagradas Escrituras que precisam de uma explicação adicional por força do contexto da época, do momento, da língua em que foi escrito. Então, quando nós falamos sobre uma aula que faz a diferença na vida do aluno, estamos nos referindo a uma aula em que, ao final dela, o professor ele encerra a aula com pelo menos 2 ou 3 sentenças extraídas daquela hora de aula e aplica aquelas 3 ou 2 sentenças à vida do aluno. Como eu disse, a proposta da escola dominical não é fazer com que o aluno ele receba uma carga muito grande de informações e aquela carga de informações não se traduz em algo que ele pode praticar. Não é? Essa é a perspectiva. Então, quando a gente fala de uma aula que faz diferença para a vida do aluno, é na vida dele, o que aquele assunto fazer diferença, como ele pode aplicar aquilo que está sendo falado à sua vida. O maior objetivo da escola dominical é justamente esse, fazer com que haja essa praticidade da explicação das escrituras, mas, acima de tudo, a aplicação para o aluno. Isso faz a diferença? Com certeza faz. É nessa perspectiva que nós entendemos que o aluno, quando ele entende ao final da aula o porquê que ele foi ali, por que aquele assunto está sendo trabalhado, não é? Ali, aquele assunto, aquela aula vai fazer diferença para ele. Por quê? Por exemplo, para nós adultos, via de regra, nós adultos, já temos mais de 30, 40, 50 anos, nós vamos voluntariamente a uma escola dominical para aprender, entendendo que somos motivados por uma busca de algo novo para a nossa vida. Nós não vamos para a sala de aula, por exemplo, sem ter uma experiência de vida. E o desafio do professor de escola dominical, principalmente na classe de adultos, é fazer com que fazer com que haja uma soma à experiência de vida daquele aluno, haja esse ato de agregar mais verdades para que ele possa agregar à sua vida pessoal, como o irmão falou. Existem questões que são extremamente subjetivas, não é? Mas tem outras realidades que são extraídas das Sagradas Escrituras que são de aplicação geral, tá ok? Então, nesse aspecto, a gente entende que o professor de escola dominical, ele se preparando, né, como que o professor vai se preparar? Ele vai estudar, ele vai pensar que tipo de pergunta poderia sair daqui deste parágrafo, desse tópico da escola dominical, que tipo de pensamento poderia sair daqui vindo de um aluno, não é? E ali ele ter essa sensibilidade para explicar ao aluno e mastigar as palavras de um jeito que o aluno consiga entender. Como disse certa vez uma professora nos Estados Unidos, que se a forma como nós estamos ensinando, os alunos não estão aprendendo, então ensinemos de um jeito que os alunos aprendem, ou os alunos aprendam. Então, é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter, fazer com que a aula tenha sentido para o aluno, faça uma diferença na vida do aluno, não é somente o envio de informações, tá certo? Mas, acima de tudo, a capacidade que o professor vai ter de fazer com que aquilo que está sendo falado possa ser vivenciado pelo aluno. Essa é a proposta maior. Não é? Você vai falar, por exemplo, sobre uma vida de oração. Não é? Por que não termina a aula orando e pedindo que o Senhor Jesus desperte alunos para orarem? Não é? Por que não desafiar os alunos a ter um período de oração ao longo do dia ou ao longo do mês e, ao final de um mês, ele trazer ali a praticidade daquilo que
ele percebeu, que ele vivenciou por meio da oração. Então, a palavra de Deus ela é muito prática, a nossa aula pode ser prática também, e é nesse aspecto que a gente entende que é possível fazer a diferença na vida de um aluno, de uma aluna. Muito bem, nós já estamos quase chegando ao nosso final da nossa live. Agradecendo ao Ismael das Chagas pela saudação, ao Rodrigo Fernandes, ao Sinésio Penha Aranha Neto, a nossa querida Elza Maria, o David Siqueira, o Eurípides da Conceição, todos os nossos irmãos em Cristo. Agora, pastor Alexandre, eu estou aqui com a revista Obreiro, que no encarte atrás traz aqui um convite endereçado a todos os assembleianos, a todos aqueles que amam a escola bíblica dominical, um convite interdenominacional para participar do 10º Congresso Nacional de Escola Dominical sobre o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade, que vai ser realizado de 2 a 5 de novembro de 2022 em Fortaleza, no Ceará. Olha só, gente, rapidamente para vocês terem uma ideia, 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. A CPAD, mais uma vez, na frente, na vanguarda, é a editora da escola dominical no Brasil. Além de termos nos quadros dos preletores pessoas como o pastor Joelito Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, Ezequias Soares, Elianai Cabral, o próprio Alexandre Coelho, o Douglas Batista, o Eliezer Moraes, a Joana Bentes, Jamiel Lopes, a Thelma Bueno, Clayton Pomerink, Valmir Nascimento, a Valquíria Salinas, a Anitta Oiazo, a Cileia Chiquini, o Marcos Tedesco, o Joelson Lemos, o Marcelo Oliveira, o Jarde Cruz, o Tiago Santana, além dessa equipe extraordinária, vai estar quem mais, Alexandre, internacional conosco? Vamos ter ali, participando com a gente também, a preletora e escritora Nancy Pearson. Olha aí, pessoal. Uma norte-americana que já produziu livros de muita repercussão no mercado editorial, como o livro E Agora Como Viveremos, Verdade Absoluta, e o mais recente lançamento dela pela CPAD, Ama Teu Corpo. Opa. E é uma pessoa que tem se destacado muito com o pensamento crítico, principalmente defendendo a fé cristã. E os outros preletores também, é um 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, vai ser lá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. É um período de feriado, 2 a 5 de novembro. E é uma forma de nós incentivarmos, e a CPAD também honrar o Ministério do Ensino, investindo justamente nos professores. Afinal de contas, como nós falamos aqui, tratamos sobre a formação continuada, o professor não parar de estudar, participar de um evento, participar de um congresso. É um momento aí em que as igrejas podem também investir naqueles que têm uma vocação para o Ministério do Ensino e querem participar, não é? Existem várias possibilidades aí. E esse é um evento realmente voltado para a educação cristã, onde nós vamos abordar ali temáticas diferentes, temáticas novas, mas sempre ali congregando os assuntos relacionados à educação cristã. Vale a pena participar, é um grande conclave de professores e palestrantes, ali dá para fazer muito network, muitas interações, e acima de tudo, ouvir aquilo que tem de mais recente na área da educação, aplicado à perspectiva da educação cristã. É um convite que a CPAD faz a todos os que estão nos assistindo para participarem também do 10º Congresso Nacional de Escola Dominical. Eu vou colocar aqui na tela o site da CPAD, olha, escoladominical.com.br, eventos, 10º Congresso Nacional de Escola Dominical.
Ainda é possível se inscrever, professor Alexandre? Com certeza. Dá tempo de se inscrever, não é? Geralmente nós brasileiros tendemos a deixar tudo para a última hora, né? A gente recomenda que as inscrições já sejam feitas de antemão para que não haja nenhuma dificuldade depois ao chegar no local do evento, tá ok? As inscrições estão abertas e à disposição aí daqueles que estão nos ouvindo. Eu coloquei aí o link para quem desejar, tá, fazer a sua inscrição para o 10º Congresso de Escola Dominical. Professor Alexandre, esse é o 10º Congresso. Qual é a diferença do Congresso para a conferência? Porque nós temos também as conferências da Escola Dominical e temos os congressos. Geralmente, os congressos ocorrem de 2 em 2 anos, não é isso? Isso. Geralmente, os congressos ocorrem de 2 em 2 anos, no máximo de 3 em 3 anos, né? O último congresso aconteceu em 2017, mas por força do período aí da pandemia, não houve possibilidade de nós fazermos um 10º congresso. Fizemos um evento online, o irmão pastor Esdras, doutor Esdras, participou também, né, do evento que aconteceu online. A diferença básica entre o congresso e as conferências é que o congresso nacional ele é realizado em uma determinada localidade do âmbito nacional, ok? E as conferências, elas são divididas ao longo dos 2 anos seguintes nas 5 regiões do país. Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. A CPAD, então, ela faz essa circulação no território nacional, escolhe ali um local para fazer aquele evento, lembrando que as conferências, geralmente, elas têm um número menor de pessoas do que o congresso geralmente tem. O congresso ele é pensado para atender um ambiente onde vamos receber ou pretendemos receber milhares de pessoas, ao passo que uma conferência ela tende a ser um evento mais localizado, né, de menor porte, mas com a mesma importância, né, o mesmo nível de temáticas, a distinção apenas somente relativa ao local, ao espaço em que essas conferências serão realizadas. Olha, pessoal, você que está nos ouvindo agora, ao vivo, como também você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, depois da live ter encerrado, que está nos ouvindo agora também. Olha, você não deve deixar de participar de um evento como esse. Eu já participei desses eventos como palestrante. Você não tem ideia da excelência e da qualidade do evento. Você não tem ideia. Se você nunca foi num evento desse, você realmente não tem ideia, porque os congressos, como também as conferências da CPAD, são de nível internacional, é de uma qualidade que não deve a nenhum evento do Brasil ou do mundo. É algo simplesmente extraordinário. Se você nunca foi, você deve ir. Por que eu estou dizendo se você nunca foi, você deve ir? Porque quem já foi quer ir de novo. Então, se você nunca foi, você deve ir, dê uma chance para você conhecer, porque essas referências que nós acabamos de apresentar aqui para vocês são os melhores professores, professoras, palestrantes das Assembleias de Deus. Aqui é uma peneira, só os melhores. E aqui a CPAD, viu, gente, não é bairrista. Você tem aqui gente do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos Estados Unidos, do Paraná. Olha, é uma riqueza, uma riqueza. Então, você pode montar sua caravana, tem premiação para a maior caravana, tem premiação para a caravana que vem de mais longe,
Olha, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Além de que você encontra ali entre 2.500, 3.000 pessoas, Isso. todas dispostas a combater no ensino, a lutar pelo ensino, que se dedicam nas suas igrejas. Olha, gente, tem gente que economiza o ano inteiro para estar no evento da CPAD. Então, você, aluno da FAECAD, você jovem, você professor, superintendente da escola dominical, se você é superintendente, tem aulas específicas para você. Se você é professor de jovens, tem aula específica para professor de jovens. Se você é professor de adolescente, tem aula específica para professor de adolescente. Se você é professor infantil, tem classe, tem professores com técnicas variadas. Olha, você sai dali com um gás que parece que você colocou os seus dedos em 220. Eu vou dizer, não foi nem teus dedos, foi o teu coração receber uma carga de ânimo, de força. Então, gente, olha, aqui se a gente fosse falar de cada um desses professores aqui e professoras, você ficaria surpreso e surpresa com a qualidade desses homens e mulheres de Deus. Então, olha, se você nunca foi num evento da CPAD, está aqui uma oportunidade para você conhecer o que há de melhor de escola dominical na América Latina. Eu não conheço os outros países aí, vou falar da América Latina. A América Latina não tem igual aos eventos da CPAD. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final, mas eu gostaria de deixar uma última palavra aí para o nosso querido amigo, pastor Alexandre Coelho, agradecê-lo em nome do pastor Isael de Araújo, diretor da nossa faculdade, agradecer a ti, que é nosso professor da FAECAD, da disciplina de grego, da disciplina de direitos humanos, agradecer por você ter acolhido o nosso convite para que estivesse hoje conosco, porque terceiro domingo é o Dia Nacional da Escola Dominical. E a CPAD é a editora da Escola Dominical. E um dia como esse, já se aproximando agora, dia 18, domingo, a FAECAD não poderia falar de uma outra coisa a não ser hoje a respeito da educação cristã, principalmente desse tema tão maravilhoso, honrando o ministério de ensino. Olha, gente, você pode reproduzir isso na sua igreja, tá? Porque é palavra de Deus. Alexandre, suas palavras e considerações finais. Professor Ejas, eu quero agradecer pelo convite que nos foi feito, pelo companheirismo, pela amizade, pelo carinho que a FAECAD tem com os professores, com os alunos e também com a escola dominical. Afinal de contas, os professores da FAECAD também são muito atuantes no Ministério do Ensino, dentro das igrejas também. Minha gratidão àqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente o seu Ministério do Ensino, que você, se não é professor, mas sente-se vocacionado, invista no Ministério do Ensino, porque a igreja é solidificada e fortalecida também quando há um ensino de qualidade dentro da igreja. Veja se tem possibilidade de você ir ao Congresso Escola Dominical, ao 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, compareça lá, vá atualizar as suas informações, a sua formação. É um ambiente realmente que tem espiritualidade, mas, acima de tudo, também tem a necessidade de mostrar que as Assembleias de Deus têm ali a capacidade e a possibilidade de formar os seus alunos, e, acima de tudo, lembrando que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos ajuda no Ministério do Ensino. Então, nossa gratidão aí a todos os que estão nos honrando, aos professores da FAECAD, ao nosso diretor executivo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que tem sido aí um homem de oração e ação no aspecto da escola dominical, ao diretor Isael de Araújo, que também é um homem aí que tem trabalhado muito na área da educação, né? Quando eu cheguei na CPAD, o pastor Isael estava como chefe de educação cristã já há bastante tempo. Então, antes que eu estivesse trabalhando, o pastor Isael já estava lá
Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. É verdade. Então, nossa gratidão aí a todos, Deus abençoe cada um grandemente. Então, olha, para encerrarmos aqui, o irmão Ismael das Chagas, ele está pedindo para anunciar aqui que em São Paulo, no próximo dia 18/9/2022, a 76ª EBO no templo sede da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, que também é uma coisa extraordinária, um evento com muita espiritualidade, de muito enriquecimento espiritual e pastoral para todos. Olha, um abraço a todos e todas. Pastor Alexandre, nos dá a honra de nos despedir dos nossos irmãos em Cristo e também dessa nossa live com uma oração? Sim, com certeza. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença conosco, pela oportunidade que nos dá de estar trabalhando e te servindo no Ministério do Ensino. Que o Senhor possa fortalecer os nossos professores e professoras, fazer com que eles se dediquem cada vez mais, fazer com que haja um reconhecimento do trabalho docente, tanto na escola dominical, quanto também nos seminários, e, acima de tudo, que o Senhor desperte vocações, não apenas no Congresso Escola Dominical, mas no dia a dia das nossas igrejas, que o Senhor nos conduza a esses alunos e alunas que têm esse potencial e precisam apenas de uma oportunidade para serem usados pelo Senhor, como também todos nós, professores, já temos mais tempo nesse ministério, fomos também alcançados e escolhidos e podemos dedicar os nossos talentos, o nosso tempo para te servir na área do ensino. Abençoa cada vez mais a cada um daqueles que estão nos ouvindo e que vão nos assistir, que o Senhor possa honrar, ó Pai querido, na vida de cada um, o empenho, o esforço que cada um está fazendo. Que, acima de tudo, a tua palavra, como disse o apóstolo Paulo, habite ricamente em cada um dos nossos corações. É o que nós pedimos, crendo na tua graça, na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todas e todas. E se você tiver a oportunidade de participar do 10º Congresso Nacional da Escola Dominical, faça a sua inscrição. Você que é pastor, superintendente da escola dominical, que tem possibilidade de organizar uma caravana, ou mesmo que não possa ir todos, mas se você puder investir para que o superintendente vá, para que ele tenha uma boa experiência na área de educação, ou um professor vocacionado, talvez você não tenha condição de pagar para todos irem, mas se todas as igrejas enviarem pelo menos um professor, um superintendente para participar desse evento, com certeza a igreja será muito enriquecida. Olha, que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos.